de madeira. Vinda diretamente de Minas, de Betim, mais precisamente ali próximo a Belo Horizonte, a carreta palco da família Transpes, que em toda edição é presente, abençoando o nosso sertão. Boa noite, Curral Novo, boa noite! A gente não consegue dar todo o aparato, questão de medicina para eles, mas a questão da parte espiritual, da parte emocional, a gente vê que eles se sentem muito carentes disso. E quando a gente chega com a palavra de Deus lá, dizendo que Jesus ama eles, é muito mais impactante para eles do que realmente você chegar com remédio ou outra coisa. Às vezes a cura deles é mais emocional do que do corpo mesmo. Com a fisioterapia, as pessoas têm muita dor nas costas, principalmente lombar, porque eles trabalham na roça e não tem posição para nada, muitas vezes não dormem bem, porque não tem cama. Estou me sentindo realizada aqui nesse impacto, que era um sonho que eu tinha já desde o início desse projeto do sertão. E agora eu estou vendo que, assim, eu sinto que é como se fosse um chamado. E é uma realização que eu vejo que eu me fiz medicina não foi em vão. E eu sinto que isso daqui é o que eu tenho que fazer, que eu estou me sentindo plena nesse local onde eu estou agora. Bom, uma das experiências que mais me marcou aqui no Impacto foi uma criança, quando eu estava numa das primeiras comunidades que a gente foi. Eu vi ela num cantinho, assim, e ela estava assim com uma fase que parecia que ela estava com dor. E eu olhei ali para aquela criança e eu achava que ela precisava de ajuda, e eu fui lá com ela. E eu falei para ela: você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de algum atendimento? Você está sentindo alguma dor? E ela olhou para mim e falou bem assim: tia, sabe o que é? É que, na verdade, eu queria uma Bíblia. Meu nome é Alessandra Fujimura, sou da Igreja Nova Aliança de Londrina, do Paraná. Sou formada há mais de 15 anos como cirurgiã dentista. Meu nome é Patrícia Carvalho Pereira Chaves e eu sou cirurgiã dentista. Graziela Ribeiro, psiquiatra. Para mim tem sido muito gratificante participar do Impacto, porque eu creio que é algo que nasceu no coração de Deus. E ver no rostinho de cada paciente que a gente atende, e até ontem no culto, eu fui orar com uma mulher e ela me abraçou porque eu tinha atendido ela no posto e ela falou que a gente era a resposta de oração dela, né? Então eu tenho entendido que assim, a minha profissão
foi algo que Deus deu e para mim tem sido assim, um privilégio estar aqui. Tanto é que é a 7ª vez que eu tenho participado do Impacto. Bom, a odontologia, ela me permite, né, servir ao reino de Deus, né, porque nós podemos ver nessas cidades, assim, tantas carências, né, das pessoas, não só a carência da saúde mesmo, não só a carência na área odontológica, mas a carência de atenção, a carência de respeito, muitas vezes a carência de informação. São pessoas, às vezes, que não têm um pingo de informação na área da saúde. Então, com a odontologia, eu consigo, além de tratar essas pessoas, né, além de ajudá-las a tirar uma dor, além de restabelecer um sorriso, né, de restabelecer um elemento dentário, eu consigo dar um pouco de dignidade para as pessoas. Porque às vezes a gente recebe paciente que nem olha a gente nos olhos, aquele paciente que tem receio de perguntar, e ali eu posso usar o tempo olhando nos olhos da pessoa, tratando ela pelo nome, agradecendo ela, né, por estar ali, falando por favor para ela. Então eu tento mostrar para a pessoa que ela é importante, né? Ela não está ali como um número, tchau, vai embora, acabou, dá sua vez para outro, não. Eu uso da odontologia para poder transmitir que aquela pessoa ela é importante, ela merece ser tratada com respeito, com dignidade. Eu nunca entendi por que eu fiz psiquiatria até eu chegar no sertão. Eu estudei, eu prestei uma prova de título, eu estudo até hoje, mas quando eu vim para Betânia a primeira vez, minha primeira experiência missionária, minha primeira experiência no sertão, eu lembro que eu cheguei em Paredados, em Betânia. E lá o índice de suicídio é um dos mais altos per capita no Brasil. Um lugar em que as pessoas têm orgulho de mostrar as gerações, eram fotos e fotos de pessoas que tinham se matado na mesma família. E eu entendo que existe o componente químico cerebral, a hereditariedade genética, tudo ali determinado, tudo ali vivo, mas também a opressão espiritual, tudo isso vindo. Toda vez que eu tiver um conflito entre o que eu estudo, entre a minha ciência e a minha fé, eu vou ficar com a minha fé. Eu vou crer que o meu Senhor é maior do que tudo e que o inimigo sempre luta. Mas aqui em Curral Novo, por exemplo, eu já vivi várias experiências de jaula, né? De um paciente epilético, de um paciente esquizofrênico, de um paciente que tem condição de ser medicado e viver dignamente. Ao invés disso, ele ser trancado atrás de uma jaula porque ele é teoricamente perigoso ou as pessoas não sabem lidar com ele. Então ele é trancado, ele é isolado da sociedade, ele é isolado do convívio em família e tratado ali como se ele fosse bicho, sendo que ele precisava somente de um remedinho na hora certa, na quantidade certa, e ele ter a dignidade e a vida dele de volta, a liberdade dele ser um ser humano de volta. Nós tivemos a oportunidade de visitar dois pacientes assim aqui em Curral, e ontem a gente viu eles na rua, na praça. Um deles foi até a escola dizer a mim que ele estava melhor, dizer a mim que ele tinha dormido bem, sorrindo, de banho tomado, com o dente escovado, com 2 dias de remédio. Eu acredito que toda vez que a gente adoece, o inimigo se aproveita para nos oprimir, nos enfraquecer. Imagina quando a gente adoece mentalmente, onde está todo o comando do nosso corpo. Então eu acho que a opressão é sempre muito maior. Então, me perdoem os irmãos que acreditam que as doenças psiquiátricas são todas espirituais. Eu acredito que em toda enfermidade o inimigo se aproveita. Mas o paciente psiquiátrico, ele não é diferente de nenhum outro. Ele tem uma enfermidade clínica, neurobiológica, ele pode ser tratado de maneira digna e ele pode sim ter uma vida decente em sociedade. Lógico, vai ser cuidado por um bom pastor, vai ser cuidado como uma boa ovelha, com todas as feridas que esse povo tão sofrido do sertão carrega. Mas ele tem direito a uma vida livre. Em Cristo Jesus, através da medicina que foi o Senhor que deixou aqui, ele tem direito a uma vida digna.
E se eu souber que tem uma pessoa no próximo município e que eu possa só dizer isso a ele, para mim tá bom, eu vou. É para isso que eu me formei. A cura física, o bem-estar do corpo e da alma, ou seja, a área da saúde foi um dos traços marcantes no ministério evangelístico de Cristo Jesus. As pessoas vinham de longe, traziam os doentes e vinham na expectativa de serem tratadas e saradas pelo Senhor. É inquestionável que a medicina seja um instrumento da graça de Deus. Os médicos, os enfermeiros, até mesmo os medicamentos são agentes da graça divina. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo é visto aconselhando o seu filho na fé, Timóteo. E o conselho que Paulo deu a Timóteo foi que ele consumisse uma substância que tinha valor medicinal. O conselho do apóstolo Paulo a Timóteo foi: tome um remédio. O grande apóstolo Paulo, que curava enfermos por meio de lenços e aventais que ele usava, ele não viu o seu filho na fé sendo curado. O que o apóstolo Paulo fez? Porque ele poderia ter pensado: bom, eu orei, muita gente orou, e se Timóteo não foi curado, é porque não deve ser da vontade de Deus que ele seja. Então, se é da vontade de Deus que ele permaneça doente, para que medicar? Para que a medicina? Para que cardiologistas, ortopedistas, pediatras, dentistas, enfermeiros? Mas não foi esse o pensamento de Paulo. Em última e em primeira instância, Deus deseja o nosso bem-estar. Ele deseja. E por razões misteriosas, Ele não nos cura milagrosamente todas as vezes, mas deixou meios que nos possibilitam desfrutar de boa saúde e de paz na alma. E por isso eu preciso fazer um apelo. Eu preciso fazer um convite especial e enfático a todos os irmãos que estão assistindo a este vídeo e que são da área da saúde. Os campos estão brancos, mas são poucos os trabalhadores. Venham, queridos, digam sim e encarnem o amor por meio daquilo que o amor entregou a vocês. Deus abençoe e esperançosamente, até breve, queridos.